Patrocinadores: Deville Supermercados. Faculdade Politécnica. A Faculdade Politécnica é sinônimo de inovação. Porque inovar é estar à frente, é agir no presente pensando no futuro, é acreditar e fazer acontecer. A Politécnica acredita na importância do desenvolvimento do ser humano, formando profissionais diferenciados que aprendem na prática a ser empreendedores e a desenvolver suas competências comportamentais. A Politécnica valoriza o potencial do aluno, investe em programas exclusivos e parcerias sólidas com empresas e escolas. A Politécnica sempre acompanha você, seja qual for o seu futuro. São cursos de graduação nas áreas de gestão, engenharia, tecnologia e ciências jurídicas, pós-graduação e projetos customizados. Faculdade Politécnica. A diferença é em você. Livraria Proséculo. Realiza Construtora. Rede Supermax Supermercados. Start Produtos Químicos. Toda casa tem Start Azulim. Qualidade e economia pra você e pra mim. Toda casa tem Start Azulim. Essa dupla que arrasa e limpa tudo rapidinho. Toda casa tem Start Azulim. Facilita a nossa vida e deixa tudo mais limpinho. Ah, essa é Start. TV Integração. Unimed Uberlândia. Oferecimento Unimed Uberlândia. Hábitos saudáveis. Quando você começa, não para mais. Colaboradores: A Voz da América, Center Convention, Cinemais, Copys, Gráfica Cortes, Tamaceno Filmes, Imaginari Filmes, Jornal Gazeta, Jornal Correio, Leondor Outdoor, Senechal Outdoor, Central Outdoor, Rádio América M, Rádio Cultura HD, Rádio Educadora M, Rádio Extra FM, Rádio Globo Cultura M, Rádio Vitoriosa M, Rádio Paranaíba FM, Rádio Regional FM, Rádio Visão FM, Rádio Universitária FM, TV Paranaíba, TV Vitoriosa, TV Universitária. O programa Curtir é Viver já existe há mais de 10 anos. Criado por Felipe Atier, que sempre preocupou-se com a educação, saúde e qualidade de vida de nossas famílias. Ao longo desses anos, realizou diversas palestras com o objetivo de levar informações positivas para a vida das pessoas através de grandes encontros com palestrantes de renome nacional e internacional, tais como Issam Tiba, Augusto Cury, Ronaldo Laranjeira, Rubem Alves, Mário Sérgio Cortella, Nuno Cobra e outros. Nesse período, mais de 100 mil pessoas já participaram conosco desses encontros,
propiciando ainda a arrecadação superior a 200 toneladas de alimentos que foram doados a entidades assistenciais de Uberlândia, das quais podemos citar a ACD, a PAI, Ação Moradia, Campus Municipal de Educação Especial, Casa de Caridade Amor Fraterno de Jesus, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, Diocese de Uberlândia, Creches Comunitárias Associadas de Uberlândia, Escola Novo Horizonte, Estação Vida, Fale, Fundação Filadélfia, Grupo Sarai, Núcleo Servos Maria de Nazaré, Pastoral da Criança, entre outras. Felipe Atier trabalha pelo povo de Uberlândia incansavelmente. Focado sempre na educação, fez em 1999 a lei que informatizou as escolas municipais, Digitando o Futuro, que foi de suma importância para o aprimoramento e capacitação dos nossos jovens que até então não tinham contato com as novas tecnologias da época em nossa cidade. Em 2008, Felipe Atier recebeu o convite do prefeito Adelmo para participar do seu governo como secretário de Habitação em 2009. Apesar de sempre estar ligado à área da educação, Felipe aceitou o desafio e, com muita garra e determinação, montou uma excelente equipe e juntos construíram mais de 18 mil novas moradias na cidade de Uberlândia, realizando o sonho da casa própria de milhares de famílias. E agora, com vocês, o idealizador do programa Curtir é Viver, Felipe Atier. Boa noite! É sempre bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a presença e dizer que esse evento deve a vocês que trazem os alimentos e a ajuda. Nós somos só um instrumento da vontade popular de vocês para fazer algo com o programa Curtir e Viver. Curtir e Viver, diga sim à vida. Por que esse nome? Porque eu acho que as pessoas precisam ter saúde, precisam cuidar do seu corpo. É isso que Nuno Cobra veio dizer para nós. As pessoas precisam ter equilíbrio. Isso aqui está uma futura política aqui. Ei, Maria Fernanda. Essa é minha filha, o Luiz Felipe. E o Nuno Cobra nos falou da saúde. Agora, e a cabeça? E o espírito? E a força de vontade? Isso que o ser humano precisa de ver. Pensar positivo, cuidar das suas patologias mentais, lutar contra a depressão, contra o estresse. Quem nos disse isso foi o nosso amigo Augusto Cury. E Samitiba, como é que nós vamos dar jeito desses meninos? Cada vez querem mais bens materiais, desobedecem os pais. De vez em quando tem que tomar uma palmadinha, né, Maria Fernanda? Para consertar e ter firmeza e disciplina. Nós, pais, estamos com a carga de trabalho muito grande e com os filhos numa indisciplina, numa rebeldia muito grande. E o Samitiba veio aqui nos dizer isso. E vieram a Suzy Fleury falar sobre as relações de trabalho, sobre os conflitos, os medos das pessoas. E vieram tantos outros, o nosso grande filósofo, que veio nos ensinar que a vida é muito curta para não apequená-la, Mário Sérgio Cortella. E hoje nós teremos aqui o Dr. Jairo Bauer, discutindo um assunto sério, que hoje é o grande motor da violência da nossa sociedade. Uma violência, às vezes, física pela questão do uso de drogas, e até uma violência sexual, pelo abuso sexual que há, às vezes, de marginais contra mulheres, ou a violência, ou o sexo. O Dr. Jairo Bauer, como médico psiquiatra, vai ter muito a nos falar. Eu quero dizer a vocês que ninguém faz nada sozinho. Primeiro, agradecer ao meu gabinete, a minha equipe que serve nisso. Quero agradecer também ao Eduardo Galassi, da Faculdade Politécnica, a Livraria Proséculo, que está a primeira vez com nós, né? Nós tivemos muitos anos com a Nobel, ela fechou, e agora a Livraria Proséculo, Marcelo Samora, resolveu nos ajudar nesse evento, né? A Realiza Construtora, a Unimédico, o Dr. Elias Izete Domingos, a Realiza lá com o Zé Humberto, a Start Química, que é um parceiro desde o primeiro momento, né? O Supermax e o Deville, com o Newton e o Wilson Borges, e o Deville com o Leandro Carrijo, são patrocinadores que estão aí conosco, porque esse evento, esse shopping é pago, custa o aluguel disso aqui caro, tem cheque meu aí de 10 mil ainda voando, mesmo com o dinheiro que eles nos dão, não é fácil gravar, filmar, pagar esses telões, botar essa mídia na rua, convidá-los, embora muitas das empresas nos dão a mídia, mas a mídia impressa, seja de outdoor ou seja de cartaz, tem que ser paga.
as camisetas têm que ser pagas, tudo que se faz nesse evento, infelizmente, mesmo com a generosidade dos empresários e do povo de Uberlândia, tem que ser pago. E aquilo que nós não arrecadamos, nós temos que pagar com o nosso mandato na Câmara Municipal, e não é pouco para fazer esses eventos ao longo dos anos. Mas ver vocês aqui compensa qualquer sacrifício. Levar cultura e informação ao povo e grandes pessoas para nos dar ideia para os nossos problemas é muito válido e muito bom. Então eu quero dizer que é feliz estar aqui com vocês. Obrigado por virem aqui, obrigado por estarem aqui. Eu quero cumprimentar a vereadora Glaucia, o vereador Leles, o deputado Lúcio, que está aqui, o meu amigo Pacífico, que é secretário de Araguari, cumprimentá-lo em nome de todas as autoridades que estão aqui. O Márcio também, presidente, está chegando agora da Câmara. Vereador Márcio, muito obrigado pela sua presença e colaboração dos meus colegas que me ajudam lá na Câmara também. Ninguém faz nada sozinho, né? Muito obrigado a todos. Se tiver algum outro vereador aí, eu não vi outro vereador, mas esses 3 estão aí, eu queria registrar o nome dele. Pedir licença, o Adelmo está viajando, viria na palestra, não pôde vir, quero registrar também aqui o carinho que ele sempre teve para com esse programa. Gente, vamos lá. Eu sempre faço uma oração. Nós temos passado momentos turbulentos no nosso país. Vocês hoje aqui ligaram mais de 95 pessoas no shopping para ver se o shopping iria abrir ou não. Então nós estamos passando por momentos de segurança, momentos que o povo está manifestando o seu legítimo direito soberano de fazer os seus protestos. Um momento lindo e único na minha vida. Eu tenho 44 anos e nunca vi isso. Estou vibrando e achando muito bom isso. Porque senão eu vou morrer, né? Eu comecei aos 26 na política, vou morrer sem ver mudança. Então acho que o povo tem que ir para as ruas mesmo, com mais força, porque senão o nosso Congresso Nacional, que pode tudo com a nossa presidente, não fazem as transformações que o nosso país quer. E isso prejudicou um pouco o evento. Não vou dizer que não prejudicou, tem anos que eu mexo com isso, o povo ficou inseguro de vir aqui, não sabia se haveria manifestações, demorou a trocar ingresso, e nós só vimos um evento tão grande quanto essas passeatas. Agora mesmo o Márcio da Politec falou: Felipe, quando você viu a Globo 3 horas fora do ar? Eu fui me pensar, quando que eu vi a Globo 3 horas fora do ar sem propaganda? Quando o Tancredo morreu em 1985, ou então quando o Ayrton Senna morreu, na época, em maio de 92, quando a Expo Zebu foi um fracasso de bilheteria, porque o povo ficou 3 dias em Uberaba na televisão e deixou de ver o show do Leandro Leonardo, o show do Chitãozinho e Chororó, esvaziou o parque, foi um prejuízo para o promotor do evento, o Cicilim, que Deus o tenha, está aqui, mais violento. Então o evento é isso, está sujeito às circunstâncias. O evento ele é uma ramificação da sociedade, ele é um sentimento da sociedade, seja de lazer, de cultura, para vir aqui. Mas nós estamos aí, firmes com o Dr. Jairo Bauer, esse grande médico psiquiatra, essa grande pessoa que vai fazer para vocês. Vamos fazer uma oração para chamá-lo aqui no palco logo após essa oração. Senhor Deus, abençoe essas vidas e essas famílias que estão aqui, que o Senhor possa, através da Virgem Santíssima, a Virgem Maria, com o seu manto sagrado, proteger as casas, as residências dessas pessoas. Que o Senhor aqui dê saúde, paz a cada um que está aqui, a seus familiares, ó Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa conduzir essa palestra com muita sabedoria, que aqui as pessoas venham procurar, que vieram procurar conhecimento, informação e conselhos, que elas possam sair daqui esclarecidas pelo Dr. Jairo Bauer. Nós lhe pedimos, ó Senhor, que o Senhor pode tudo e que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, abençoe aqui esse evento Curtir e Viver, que esses alimentos sejam entregues às pessoas que merecem, que eles possam fazer a diferença na vida de cada um. Muito obrigado por todos terem vindo aqui, que a paz prevaleça nesse lugar, que a paz prevaleça nas nossas manifestações, que o nosso povo se levante de forma ordeira e pacífica, como o Senhor mostrou, firme e ríspido, quando o Senhor expulsou os vendilhões do templo de forma brava, e quando o Senhor também foi manso ao pregar o amor e a fraternidade a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, ó Pai, livrai-nos de todos os males, assim seja, amém. Virgem Maria, nos proteja nesse dia e para sempre, amém. Com vocês, ele, quero chamar aquele que todos vieram ver, o grande médico psiquiatra, o Dr. Jairo Bauer, que vem nessa noite de hoje a brilhantar com vocês. Pessoal, boa noite. Nossa, casa cheia, hein? Muito bacana.
Bom, antes de começar, eu queria de fato agradecer a presença de vocês. Eu sei o quanto é difícil a gente deixar, às vezes, os afazeres do dia a dia da gente, em uma época que anda bastante conturbada, né? Para estar aqui, para pensar, para discutir um pouco, um tema que eu acho que é importante também, né? Que é a questão de como a gente pensa, como a gente fala sobre assuntos difíceis, né? Mas importantes, que são sexualidade e a questão do álcool e das drogas. Antes de começar, eu queria agradecer muito o convite do programa Curtir é Viver, do Felipe Atier, toda a equipe, os apoiadores e os patrocinadores, mas de fato agradecer a presença de cada um de vocês. Fazia algum tempo que eu não via para Uberlândia, eu vinha há uns 5, 6 anos fazer um trabalho bem menor, então muito legal estar aqui com vocês hoje, discutindo esse assunto e podendo trocar um pouco das experiências e das opiniões de vocês. O que a gente pensou hoje aqui é fazer uma coisa, na medida do possível, bastante informal, né? Apesar da gente ter muita gente, assim, eu não sei nem quantas pessoas tem, mas eu acho que a gente tem mais de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas aqui com certeza. Apesar dessa quantidade muito grande de pessoas, o que eu queria fazer é não apresentar uma palestra clássica com PowerPoint, uma aula, eu queria fazer um papo mesmo, né? Queria contar um pouco para vocês das experiências, de como a gente tem visto, como os pesquisadores têm visto a questão de sexo e de drogas, e depois, na medida do possível, da gente abrir um pouco para as perguntas de vocês, para que a gente possa, né, interagir um pouco com vocês. Eu combinei com o Alessandro, a gente, em algum momento aí da palestra, a gente vai deixar um microfone, né, com alguém aqui na frente. Quem quiser falar, quem quiser fazer alguma pergunta, está mais do que convidado. Só vou pedir para vocês terem objetivos, que como a gente tem muita gente, né, se muita gente quiser fazer pergunta, vai ficar difícil de responder, de atender todo mundo. Bom, sem mais delongas, então, vamos começar. Na verdade, eu queria fazer um parênteses antes. Eu não sei se todo mundo conhece o que eu faço, o meu trabalho, então eu vou tentar justificar um pouco por que eu acho que sou eu que estou aqui hoje, né? Eu sou médico, né? Me formei em São Paulo, em medicina, lá na Universidade de São Paulo, na USP. Depois eu fiz psiquiatria, né, que é a área da medicina que trabalha com comportamento humano. E nos últimos anos da formação, da residência em psiquiatria, eu comecei a trabalhar em comunicação. Eu gostava muito de comunicação e eu comecei a escrever para um jornal de São Paulo, chama Folha de São Paulo, tanto para adultos como para jovens, e eu fiquei na Folha quase 18 anos. Eu saí da Folha há 1 ano e meio, atualmente eu estou no Estado, que é o outro jornal lá de São Paulo, e a partir do trabalho na Folha, eu fui sendo chamado para fazer trabalhos em outros veículos de comunicação e em outras mídias, né? Então, no primeiro momento, eu comecei na TV Cultura, depois eu fui para a MTV, fiquei alguns anos na MTV, aí fiz coisa na Globo, na Futura, voltei para a Cultura, fiz coisa na Record, no SBT. Nesses anos, pelo menos nesses últimos 15 anos, eu fiz televisão quase que o tempo inteiro. E a partir da TV, a gente recebeu convite para fazer trabalho em rádio, na internet, que hoje é um veículo de comunicação muito forte, principalmente quando a gente fala de jovem, né? Livros, rádio, enfim, a gente tem feito o trabalho, né, nas várias mídias já há bastante tempo, né? E um pouco que a gente vai apresentar para vocês são os princípios e as experiências que a gente tem tido nesse trabalho de discutir sexualidade, discutir álcool, cigarro e drogas, né, nos veículos de comunicação. Bom, então eu vou começar. E eu queria contar para vocês, assim, tem algumas características, a gente vai falar um pouco de jovem, né? Depois a gente pode até desdobrar um pouco essa conversa, mas eu queria contar para vocês algumas características que a gente percebe muito claro, né, nessa geração de jovens, desses adolescentes aí de 11, 12, 13, até 15, 16 anos de idade, né, que anteciparam uma série de processos que a gente via mais tarde nas outras gerações, né? Então, acho que a questão número 1 que marca essa geração é a questão da precocidade, né? Se tem uma coisa que o jovem hoje, ele é precoce. E essa precocidade, ela se manifesta nos diversos campos. Então, ele é precoce na sexualidade, ele é precoce, né, no contato com álcool, ele é precoce no contato com cigarro, ele é precoce no contato com as drogas ilícitas, né? Então, assim, existe uma precocidade na vida desse jovem. E aí a gente pensa um pouquinho assim, por que esse jovem hoje é tão precoce? O que mudou, né, nesses últimos 20 anos que fizeram com que ele começasse os processos tão cedo?
né? E eu acho que assim, a gente tem mudanças importantes na sociedade, né, nessas últimas décadas, que justificam um pouco essa precocização toda, né? Primeiro, a casa da gente mudou, né? Uma coisa que era exceção virou regra, né? Então hoje, se a gente vai conversar, né, entrevistar as pessoas nas casas, a gente tem que 70% a 80% das casas no Brasil hoje, a mulher também trabalha, né? Então assim, o que era exceção talvez há 30, 40 anos, hoje é uma regra, né? A gente tem a mulher e o marido, né, saindo, né, desde muito cedo de casa, né, para trabalhar, e as crianças, os filhos, nascendo um pouco mais tarde na vida dos casais e ficando sozinhos desde mais cedo, né? Então não é incomum que a mãe só interrompa, né, o período ali dos primeiros meses depois do parto para ficar em casa e volte e retome as suas atividades habituais. Com isso, a criança muito cedo, né, fica numa creche, vai para uma escola, convive com outras crianças e outros modelos familiares desde muito cedo. Então, de alguma forma, né, esse jovem fica mais cedo, mais sozinho, né, de uma maneira mais precoce. E aí, de alguma forma, ele é obrigado, né, ele se vê obrigado, e a gente precisa que ele faça isso, que ele tome algumas decisões e algumas condutas mais cedo também, né? Então, esse jovem, de alguma forma, ele é treinado, né, para ser mais precoce, para tomar mais decisão, para ser mais autônomo, para se virar mais cedo, né? Então, isso começa ali na infância. Quando chega na adolescência, já com alguns anos de experiência, né, é natural que ele, de alguma forma, vá querer exercer também as mudanças que estão acontecendo na vida dele de uma maneira mais precoce, né? Então, não é de surpreender que o contato com a sexualidade, né, esteja antecipado, que o contato com as substâncias esteja antecipado, ele está ficando sozinho mais cedo, ele está sendo exposto a uma série de questões mais cedo, tanto em casa, né, como nos veículos de comunicação, né, e enfim, ele acaba tomando decisões mais precocemente. Vou só trazer alguns dados para vocês. Em relação à sexualidade, a gente estima hoje que metade dos meninos, né, e 1/3 das meninas, 1 em cada 3 meninas e 1 em cada 2 meninos já tiveram uma relação sexual completa aos 15 anos de idade, né? Então assim, se a vida sexual está começando aos 15, o contato, né, os contatos mais íntimos, o estar mais próximo de alguém está começando mais cedo ainda, né? Então houve uma antecipação desses processos. Junto com isso, a gente também tem uma antecipação do desenvolvimento físico dos meninos e das meninas, né? Então, a primeira menstruação, por exemplo, tem chegado nas últimas décadas mais cedo na vida da menina. O desenvolvimento sexual da menina começa mais cedo. O desenvolvimento sexual da menina se completa mais cedo. O desenvolvimento sexual do menino também começa mais cedo e se completa mais cedo. Então, assim, com autonomia, com mais liberdade, né? Nas casas, hoje, existe muito mais liberdade do que havia, né? Então, com mais autonomia, com mais liberdade, com um corpo adulto mais cedo, né, não é de se estranhar, né, não é de se surpreender, né, que essa vida sexual esteja começando de uma forma mais precoce. Pergunto para vocês, quem que vocês acham que começa mais cedo? O jovem que está na escola, né, que está numa família mais protegida, ou o jovem que saiu da escola e está numa família mais desestruturada? O que vocês acham? O jovem que tem uma continência maior, tanto do ponto de vista da escola como do ponto de vista da família, tende a retardar um pouco, né, o início da vida sexual. Nas pesquisas que a gente vê, em média, ele começa um ano e meio mais tarde do que o jovem que não tem esse suporte, né? Então, jovens de famílias muito desestruturadas, jovens que têm conflitos muito importantes na família, jovens que não vivem nem com pai nem com mãe, jovens que fazem parte de famílias que já tem novos arranjos, e hoje são muitas famílias, né? Famílias que a mãe se casou de novo, ou o pai se casou de novo, ou a mãe criou sozinho esse filho, né? Jovens que estão mais afastados da escola, que saíram da escola mais cedo,
Jovens que têm menos suporte econômico, né, e menos suporte social, são jovens que tendem a começar essa vida sexual um pouco mais cedo. De alguma forma, estar na escola, ser exposto à informação, discutir esse assunto dentro de casa, ter pai e mãe para conversar, nem que sejam separados, mas que pai e mãe possam, né, dedicar um tempo a esse filho, né, para esses assuntos, parecem ser fatores que a gente chama de protetores, ou enfim, que conseguem postergar um pouquinho, retardar um pouquinho o início da vida sexual. De qualquer forma, é uma vida sexual que começa mais cedo do que começava antes. Começa mais cedo. 2, eles têm mais experiências sexuais antes de estabelecer uma relação definitiva ou a relação definitiva, né? Então hoje existe uma liberdade, uma possibilidade de experimentação, uma possibilidade de terem namoros e eventualmente de terem experiências com esses namorados, namoradas, né, com uma quantidade maior do que as gerações anteriores. Então esse é um outro ponto que marca essa geração. Começa cedo, tem mais experiências, é uma geração que foi extremamente exposta, né, à questão do uso do preservativo, do uso, né, dos métodos para tentar proteger um pouco esse início de vida sexual, mas da mesma forma que eles foram expostos a essa informação, nem sempre, né, ou muitas vezes, eles não usam essa informação como essa informação deveria ser usada. E aí a gente tem problema, né? Começa mais cedo, tem mais parceria, tem informação, mas não usa informação como ela devia ser usada. De novo, jovem que conversa em casa com os pais, jovem que está na escola, jovem que discute sexualidade na escola, é um jovem que tende a usar melhor ter mais informação e usar mais essa informação quando essa informação é necessária, né? Esse é um dado interessante. E aí, por conta, né, desse uso indevido de informação ou desse uso indevido de proteção, a gente acaba vendo alguns problemas. Vou citar alguns, né? Problema número 1. As taxas de gestação na adolescência ainda são muito altas no Brasil de hoje. Melhorou muito, né, principalmente nos últimos 10, 15 anos, e principalmente nos estados do sul e do sudeste do país, a gente tem uma melhora importante, mas as taxas ainda são muito altas, né? Há 15 ou 20 anos, de cada 5 partos, 4 ou 5 partos que chegavam no SUS, um era numa mãe adolescente, né? Então a gente estava falando de taxa de gestação na adolescência de 20% a 25%, né? Hoje a gente trabalha, né, de uma maneira geral, de cada 6, 7, 8 partos que chegam no SUS, um é em mãe adolescente. Então a gente ainda está com taxa de mais de 10% de gestação na adolescência. Ainda é uma taxa muito alta, né? Mas é uma taxa que é menor e a gente tem experimentado uma diminuição dessa taxa de gestação na adolescência. De novo, as meninas que mais engravidam são as meninas, né, de famílias mais pobres, famílias que têm menos suporte, né, que têm menos acesso à informação, né, enxergam muitas vezes na maternidade, mesmo precoce, um projeto de vida, né? Em alguns grupos sociais, quando a gente vai conversar sobre a questão da gestação na adolescência, a gente chega à conclusão que quase a metade das gestações eram planejadas ou eram desejadas, né? Então, de alguma forma, o engravidar na adolescência, para uma parcela significativa da população, ainda é um fator de status social, né? Uma tentativa de ter um papel social mais importante, de ser reconhecida, de tentar ter uma família, criar um modelo de família. Muitas vezes essas meninas, lembrando, né, fazem parte de famílias pouco estruturadas ou muito pouco estruturadas. Bom, então a gente falou rapidamente sobre isso, mas eu acho que é um grande problema, né, quando a gente pensa em saúde pública, quando a gente pensa em uma série de questões. Essa história da gestação precoce é muito preocupante, sim, e a gente ainda está em nível muito alto, né? E aí a gente junta com uma coisa que é muito importante, eu acho que uma característica do jovem, que é a questão do planejamento, né? O jovem tem uma dificuldade muito grande de se planejar, né? Então, assim, ele começa as coisas mais cedo, ele começa muitas coisas, mas às vezes ele tem dificuldade de organizar tudo isso que ele está começando mais cedo e dificuldade de tomar conta de tudo isso que ele está fazendo, né? Então, para uma menina, o uso, por exemplo, de um insumo de proteção, como a pílula anticoncepcional, mesmo distribuída gratuitamente no posto de saúde, mesmo ela tendo acesso a esse tipo de método, ainda é muito baixo no Brasil. Das meninas adolescentes, a gente vai ter que só 10, na melhor das hipóteses, 15% delas que já fazem sexo, só 10, 15% usam pílula
anticoncepcional de forma regular, né? Então, assim, tem uma imensa maioria que ou usa camisinha e usa eventualmente, ou não usa nada, né? Ou usa métodos pouco eficazes, tabelinha, e outros métodos, né, que são pouco, coito interrompido, enfim, são métodos pouco eficazes para prevenção de gestação, e a gente acaba tendo um número muito maior de gestações na adolescência do que a gente gostaria ou planejava, né? A gente tem uma outra questão importante, quando a gente vai pensar na pílula do dia seguinte, né, a gente tem... Eu falei para vocês que só 10% das meninas usam pílula anticoncepcional. Já a pílula do dia seguinte, quando a gente pergunta para as meninas que já fizeram sexo, quase 50% delas já usou pelo menos uma vez a pílula do dia seguinte. O que mostra, de novo, reforça muito essa questão do adolescente de tentar resolver um problema mais imediato, um problema que aparece ali e ele tem que dar um jeito rápido, né? É difícil para ele planejar, é difícil para ele se programar, e isso é ruim quando a gente fala de sexualidade, né? Porque sexualidade envolve, sim, cuidado, responsabilidade, planejamento, maturidade, para cuidar do que está acontecendo. Então, quando me perguntam, você acha muito cedo a vida sexual no Brasil hoje, está começando muito cedo? Eu acho que o grande problema talvez não seja a idade com que esteja começando, mas a maturidade que a jovem ou o jovem tem para lidar com essa sexualidade quando a vida sexual está começando, né? Então, aos 15, eles já tomam decisão, eles já fazem um monte de coisa, mas muitas vezes eles ainda não sabem se cuidar como eles poderiam, tá? Então, acho que esse é um pepino aí, um problema grande quando a gente pensa em sexualidade do jovem. Eu vou falar um outro problema que eu acho que é importante, que é a questão das DSTs, né, e da questão da AIDS, né? A gente sabe que essa geração de jovens que está aí foi uma geração que foi super trabalhada para a questão da prevenção, da importância da prevenção, do uso da camisinha, mas a gente vê que, de fato, né, a camisinha não é incorporada como uma prática rotineira para a maioria deles. Eles começam a usar camisinha, né, mas à medida que os relacionamentos ficam um pouco mais estáveis, a camisinha é deixada de lado, né, nenhum outro método anticoncepcional é usado, é adotado, né, então muitas vezes eles se expõem à situação de risco, se expõem a risco, né. E aí a gente tem uma questão muito preocupante com as meninas, né. A AIDS, que foi uma doença sempre muito mais masculina, né, nos últimos anos a gente já tem um equilíbrio maior entre homens e mulheres, mas ainda é uma doença mais masculina. A gente tem que na faixa dos 12, 13 até os 17, 18, a gente tem mais casos novos em meninas do que em meninos, ou a gente empata, né? Meninos e meninas numa quantidade muito próxima, 1 para 1, né? O que mostra para a gente, de novo, que essas meninas, muitas vezes, né, estão se expondo a risco, né, estão se arriscando de uma maneira já muito precoce. E aí tem algumas curiosidades, né, para a gente pensar, né? O menino que tem mais parcerias sexuais, ou o menino que tem mais tempo, demora mais para estabelecer uma relação afetiva, né, um namoro, ou enfim, ele não enxerga um namoro de uma forma muito clara, ele tende a se proteger melhor do que a menina que embarca num relacionamento ou acredita que está num relacionamento. Então, muitas vezes o casal está junto, o menino não enxerga aquilo, o garoto não enxerga aquilo como uma relação estável, a menina já enxerga como uma relação estável, né? Ela abandona, ela deixa a camisinha de lado mais cedo. O menino, né, que às vezes está em um outro modelo de relação, ainda tende a se proteger mais. Então, nesse grupo das meninas adolescentes, a gente tem, né, uma vulnerabilidade maior, né, em função desse abandono precoce. E o abandono precoce tem muito a ver com essa crença das meninas, né, que elas estão numa relação idealizada, que o menino já está na relação com elas, para garantir, né, uma estabilidade maior com o parceiro, para garantir que a relação vai dar certo, ou embarcar na conversa do menino. Então a gente vê a menina se protegendo menos, se cuidando menos, né, do que ela poderia ir no início de vida sexual. Bom, então se a gente fosse organizar um pouquinho a questão da sexualidade, que é um dos temas aqui de hoje, eu acho que algumas coisas marcam, né? Então a precocidade, o maior número de experiências que eles têm até estabelecer uma relação, né, mais longa, mais efetiva, né, o maior acesso à informação, né, por outro lado, uma informação que nem sempre é utilizada como deveria ser usada. Eu acho que uma baixa proteção à gravidez indesejada, né, e muitas vezes um risco maior, uma exposição maior
as DSTs e a AIDS, né, as doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS, né. E ainda, gente, muita dificuldade, apesar dos avanços que a gente tem na sociedade da gente, nas famílias falando mais de sexo, discutindo mais a questão da sexualidade, ainda a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de vencer alguns estigmas, de vencer alguns tabus, de vencer algumas questões que acabam fazendo, né, com que meninas e meninos perpetuem preconceitos, dificuldades, e aí a diferença, marcando muito a diferença de gênero, né? Ainda um discurso muito machista em algumas situações, que coloca a mulher numa situação de pouco poder, né, frente ao homem, e de uma exposição maior a risco em relação a esse contato que ela tem com os meninos. Então, acho que assim, esses são alguns pontos que eu queria trabalhar na questão da sexualidade. E aí eu queria passar um pouquinho, né, para falar um pouco da questão do álcool e das drogas, e aí depois tentar amarrar tudo, né, de alguma forma um pouco mais, dar alguns recados finais, né. Bom, então falamos um pouquinho de sexualidade, eu queria abrir um pouco a discussão para a questão do álcool, cigarro e drogas, né. E aí, eu acho que assim, para a gente começar, tem um ponto muito importante, que eu acho que assim, a mesma precocidade que a gente vê em relação à sexualidade, né, a gente vê também em relação à questão do álcool, do cigarro e das drogas, né? A gente tem hoje, né, as pesquisas mostram para a gente que, apesar da restrição da lei, vou falar de álcool primeiro, tá? A gente só queria pedir um pouco de silêncio, que tem muita gente aqui, né? Se o pessoal começar a fazer muito barulho, a gente não vai... Tem muita gente que não está conseguindo ouvir, né? Então, em relação à questão do álcool, pessoal, esse início também é muito precoce, né? A gente percebe que, apesar da lei, né, que restringe o acesso ao álcool, ou proíbe o acesso ao álcool antes dos 18 anos de idade, a esmagadora maioria dos jovens experimenta álcool muito antes dessa idade, né? Hoje a gente sabe que 75%, 80% dos jovens já beberam, né, nessa faixa de 13 a 15 anos de idade, né? O contato de fato é mais precoce, né? E quanto mais precoce é o contato, né, maiores as chances da gente ter problemas, né? Problemas tanto de consumo exagerado, né, tomar muito álcool em pouca quantidade de tempo, como um risco maior para a dependência, né? Então, a questão do álcool é uma questão que tem aparecido mais cedo, muito reforçada também pela questão da cultura da gente, né, que enxerga o álcool de uma maneira muito presente, e o álcool em todos os momentos, nos tristes, nos alegres, nos de confraternização, nos de comemoração, está nas famílias, todo mundo bebe, ou muita gente bebe desde muito cedo, e aí a gente vê essas jovens, né, começando a beber também de uma forma muito precoce. E aí, a gente tem, né, de alguma forma, uma quantidade já de jovens que começam a se tornar bebedores, né, frequentes também muito cedo. Então a gente tem os jovens que começam, tem o primeiro contato ali entre 13, 15, 16 anos de idade, e aí rapidamente a gente tem que 10, 15% deles já apresentam padrões de consumo excessivo, exagerado ou até dependência, muito próximo a esse início do contato, né? Então a gente começa, né, e em seguida, né, muito perto, a gente já tem 10, 15% que já tem padrões mais complicados de uso, né? Bom, e aí a gente sabe, o uso exagerado, né, acaba expondo o jovem a mais violência, a mais briga, ao consumo de outros tipos de droga. Na verdade, o álcool, né, na verdade, a porta de entrada para outras substâncias, né, não o contrário, como muita gente imagina. Então, a gente acaba tendo muita gente indo para o hospital, como alcoólico, dependência, briga, acidente, né? A gente costuma dizer que se no mundo hipotético álcool não existisse, praticamente metade do movimento dos hospitais nos finais de semana não aconteceria, né? Quer dizer, as intercorrências hospitalares seriam reduzidas em quase metade, quase 50%. É briga, é facada, é tiro, é intoxicação, é coma alcoólico, é abstinência, é mistura de álcool com outras substâncias, enfim, né, tudo isso, né, fazendo, né, com que muita gente precise do serviço de saúde, né, e hoje o álcool individualmente é uma das coisas que mais custa para a saúde pública no país, né.
Se esse consumo conseguisse começar um pouquinho mais tarde, né, no momento em que o jovem tem um pouco mais de habilidade, tanto do ponto de vista biológico como do ponto de vista emocional, para lidar com o consumo de álcool, provavelmente a gente teria menos problemas, né? Um jovem de 18, 19 anos provavelmente sabe lidar com a bebida, ou consegue lidar com a bebida de uma forma melhor, né, do que o jovem de 12, 13, 14, 15 anos. Então, acho que a gente tem uma questão importante do momento em que o consumo está acontecendo, muitas vezes em casa, sob a supervisão dos pais, o que em teoria podia proteger, mas o que não garante que no momento que eles estão sozinhos, eles não vão beber de uma forma exagerada, né? Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção, e uma atenção muito, muito importante, aí, a questão do álcool e o início muito precoce. Cigarro, pessoal, se a gente for usar como modelo de comparação, a gente tem diminuído o consumo de cigarro no Brasil nas 2 últimas décadas, né? Se a gente tem que o consumo de álcool só tem aumentado, só tem ficado mais precoce, com relação ao cigarro a gente tem um resultado diferente. Em função de todas as mudanças, de todas as restrições que a gente teve, a gente percebe que houve uma redução importante do consumo de cigarro no Brasil. Hoje, se a gente for ver a população adulta, em média 15, 16% dos adultos são fumantes, né? Se a gente fosse pensar isso há 20 anos atrás, praticamente 1 em cada 3 adultos, a gente tinha índice de fumante da ordem de 25, 30%, até mais. Então, assim, a gente tem uma diminuição do consumo de cigarro. O que não mudou foi a idade do contato com a substância, né? O cigarro continua sendo consumido majoritariamente, ou o início do contato com o cigarro começa também antes dos 15. 80%, 90% dos fumantes adultos, mesmo os de hoje em dia, começaram a fumar antes dos 15 anos. Quer dizer, a mesma espécie de fragilidade emocional ou biológica para lidar com uma substância que pode gerar dependência, né, acontece com álcool, acontece com cigarro, acontece com qualquer substância, né? Então, assim, apesar da diminuição no público adulto, a gente continua tendo um início muito precoce, né? E curiosamente, quando a gente vai dar uma monitorada nesse jovem que bebe mais cedo ou que começa a fumar mais cedo, a gente percebe que ele é um jovem, em geral, mais precoce para outras coisas, né? É o jovem que começa a fazer sexo mais cedo, é o jovem que deixa a proteção de lado mais cedo, é o jovem que acaba se expondo à situação de risco em diversos campos mais cedo também. Então, há uma associação entre esses consumos muito precoces e os outros comportamentos que podem colocar o jovem em situação de risco. Falei um pouco de álcool, falei um pouco de cigarro, e aí a gente vai falar um pouco das drogas lícitas, que também não é diferente, né? A gente tem uma questão de precocização do uso delas também, né? A droga ilícita hoje mais usada pelos jovens, de fato, é a maconha, né? Tirando o jovem de situação de rua, em que os solventes, por serem mais baratos, mais acessíveis, são as drogas mais utilizadas, para o jovem de classe média, média baixa e média alta, a maconha é a substância ilícita mais utilizada. Não precisa ir muito longe, né? Não é só no grande centro urbano, aqui também acontece isso, vocês devem ver isso no dia a dia de vocês, né? Quer dizer, não é incomum que o jovem comece a ter contato com a maconha e comece cedo também. A maconha, em média, o contato começa um pouco mais tarde, 1 ou 2 anos depois do contato com álcool ou com cigarro, mas também é muito cedo, né? Numa das pesquisas que a gente fez, a gente tem um dado interessante, né, que mostra para a gente a preocupação com essa história da maconha. A gente entrevistou 10 mil crianças, né, jovens, de 13 até 17 anos, que estavam no ensino fundamental 2 e no ensino médio, e a gente perguntou uma série de coisas para elas. Enfim, é uma pesquisa ampla de comportamento, e eu vou só me ater ao dado em relação ao consumo de maconha, que eu acho que é significativo. A gente perguntava para elas se elas já tinham feito contato com maconha e com qual frequência isso tinha acontecido. E aí a gente cruzava esse resultado com o desempenho deles na escola, né? Então, assim, na média, no grupo como um todo, né, a gente tinha que de 5 a 6% dos jovens já tinham sido reprovados pelo menos uma vez na escola. Faltava um pouco, né? Tinha uns 10, 15% que tinham notas não muito boas, mas o índice de reprovação, em geral, desses 10 mil jovens, era 5, 6%, que eu acho que mais ou menos bate, na verdade, com os índices da maior parte das escolas no Brasil, né? 5, 4, 5, 6%. Quando a gente foi perguntar para os usuários de maconha, os que usavam com frequência, né, não os esporádicos, os que usavam
quase todos os dias ou todos os dias, esse índice de reprovação chegava a quase 33%, ou seja, 1 em cada 3 desses usuários frequentes já tinha sido reprovado na escola, o que mostra, de alguma forma, o impacto que o uso frequente ou excessivo de uma substância pode ter na vida produtiva desses jovens. O que vem antes? Será que eles começaram a fumar maconha e aí eles reprovaram na escola? Ou será que eram jovens que já tinham dificuldades de adaptação, tinham dificuldades em casa, seguidas exposições a risco, contato precoce com cigarro, com álcool, e a partir daí eles também procuraram maconha mais cedo? A gente não consegue identificar, pela metodologia dessa pesquisa, a gente não consegue saber o que vem antes. A gente só consegue perceber uma relação clara entre consumo muito frequente e piora a queda no desempenho, o que para a gente é muito significativo, né? Bom, falamos de maconha, né? Vou passar rapidamente pelos solventes, e eu queria falar de uma droga que hoje, assim, sem dúvida nenhuma, causa muita preocupação no Brasil todo e que tem aumentado, né? E tem um potencial devastador, né? E assim, não deve ser diferente em Uberlândia, né? Que é a questão do crack, né? A gente tem uma droga que há 15, 20 anos atrás a gente mal ouvia falar e que hoje ela, né, apesar de ser uma minoria da população que já entrou em contato com ela tem um aumento significativo, né? Quer dizer, então, se a gente fez uma pesquisa, por exemplo, numa dessas escolas, desses grupos escolares que a gente trabalhou, há 10 anos atrás, a gente praticamente não tinha nenhum relato de experiência com crack, em 20 mil alunos, né? A gente volta 5 anos depois, 6 anos depois, a gente já tem que quase 2% desses jovens já tinham entrado em contato com a substância, né? De 20 mil, a gente está falando aí, então, né, de alguma maneira, de quase 300, 400 jovens que já tinham tido contato com crack. O que é um salto muito grande, né, se a gente for pensar em termos numéricos, né? Em 5 anos, a gente tem de 0 para 200, 300 jovens expostos no universo de 20 mil, né, que ainda é 1, 2%, mas é uma droga com um potencial muito grande de impacto na vida do jovem. A gente sabe hoje que não é todo jovem que experimenta crack que vai virar um usuário frequente, vai para a rua, vai abandonar a família, mas a gente sabe que tem uma chance muito grande disso acontecer, né? Hoje a gente trabalha aí com números que variam, né, dependendo da situação e do apoio, mas a gente pode chegar até quase a metade desses jovens que experimentam tendo situações muito complicadas muito rápido, né? E aí a gente tem uma questão que eu acho que é muito, muito importante da gente pensar também, que é o impacto que essas coisas todas que a gente está falando tem em um aspecto da sociedade, que é a questão da violência, né? A gente sabe que o consumo do crack está intimamente ligado com o aumento da violência nas cidades, o tráfico, né, por causa das outras drogas, também está intimamente ligado à violência nas cidades, né? E a gente sabe que mesmo o consumo do álcool também é um potente potencializador das questões da violência, né? Tanto doméstica, né, como no ambiente de trabalho, como na sociedade como um todo, né? Hoje, né, se a gente for pensar do que morre o jovem no Brasil, né, 75% dos jovens morrem por causas que a gente chama de causas evitáveis, né? Quer dizer, provavelmente de um universo grande aí, a gente tem alguns jovens que, né, uma minoria de jovens que estão morrendo por problemas de doenças, problemas cardíacos, câncer, enfim, outras doenças que podem acometer também os jovens, né? Uma minoria morrendo por causa disso e 75, 80% morrendo por fatores que podiam ser evitados, né? Causa número 1 no Brasil de morte de jovem são as mortes violentas, né, assassinatos, né, é a primeira causa de morte de jovem no Brasil. A segunda causa são acidentes, em que normalmente a questão do álcool, a presença do álcool está envolvida, né, tem uma relação direta entre acidentes fatais de carro e consumo exagerado de bebida, né, isso é claro, né, é uma coisa que todo mundo sabe, né. E a terceira causa, aí a gente tem uma causa importante também, que a gente tem dificuldade ainda de lidar, que é a questão do suicídio entre jovens, né? Terceira ou quarta causa aqui no Brasil, em alguns países do mundo já a primeira ou segunda causa. Entre as meninas, no grupo de 13 a 17 anos, a primeira causa de morte no mundo é o suicídio, né? E depois aí a questão de algumas doenças sexualmente transmissíveis, tá? A AIDS, que também tem um impacto um pouco menor, mas que também é considerado uma causa evitável, né? Então a gente está vendo muito jovem morrendo, né, perdendo a vida, né, por
questões, por fatores que poderiam ser evitados se a gente tivesse conseguido chegar melhor e mais cedo com um discurso de educação, de prevenção, de informação, de continência, de suporte, né? Então acho que isso é um ponto importante da gente lembrar. Pessoal, estou falando um monte, né? Eu acho que de repente é legal eu ouvir um pouco de vocês, ouvir as perguntas de vocês. Eu só queria então amarrar um pouquinho, antes de passar a responder para vocês, acho que algumas questões que são importantes, né? Hoje, a gente tem um jovem muito precoce, né? Então não dá, né, de forma alguma para a família, né, que é a célula, né, do nosso tecido social, né, não dá para a família, né, abrir mão, né, de discutir esses assuntos em casa, né? É muito importante que a discussão desses temas comece em casa. É importante que essa discussão continue na escola. Eu acho que é fundamental que, de alguma forma, a gente consiga ter instrumentos que garantam a discussão desses assuntos na escola, né? Projetos de prevenção, de longa extensão, de longa duração na escola, são temas transversais, são temas que estão previstos na LDB. É importante que o jovem tenha contato com isso na escola, é um espaço excelente para discutir na escola, é onde eles estão convivendo com os outros amigos, com jovens como eles, então é fundamental fazer isso na escola. Mas não dá para deixar só na escola, né? A gente tem que fazer o serviço de casa também, o dever de casa também, em casa, a casa da gente, né? E o que a gente percebe é que quanto mais cedo a gente consegue atender a demanda das perguntas deles e conseguir introduzir esses assuntos, mais fácil é criar uma porta de acesso, uma via de comunicação, para que eles venham, né, tirar dúvidas ou fazer perguntas ou dividir problemas quando os problemas aparecem, né? Eu sei que é difícil, ou ainda é muito difícil para alguns pais, falar de sexualidade, falar de álcool, falar de cigarro, falar de drogas, mas eu acho que a família da gente, a casa da gente é um lugar muito importante para começar essa discussão, né? E quando a gente fala em discussão, né, ou debate, ou troca, a gente está pressupondo que é uma via de mão dupla, né? Não é o pai e a mãe, né, simplesmente colocarem e definirem um discurso, e aquele discurso é inquestionável, é inegociável e não tem o que fazer, né? Eu acho que assim, valores e princípios são sim, né, fundamentais e imutáveis, mas o limite, né, o jeito que a gente lida com assuntos complexos dentro de casa podem ser mudados e podem ser alterados, né, na medida em que a gente sente que o jovem tem condição de incorporar esse discurso e de tomar conta da vida da gente. Por que a gente deixa eles chegarem às 9 da noite da festa, depois a gente passa para as 10, depois para as 11, depois para meia-noite? Porque a gente sente de alguma forma que tem uma demanda, né, e que eles estão conseguindo se cuidar, ou que a gente está mais seguro que eles vão poder se cuidar melhor. Então acho que o mesmo tipo de raciocínio acho que vale para outros temas complexos que a gente venha discutir em casa. Então acho que eu acredito muito na casa da gente, na família da gente, como o primeiro lugar, o primeiro espaço de discussão, de troca de informação, né? Quer dizer, a gente vê, né, a família que é continente, a família que discute, a família que orienta, a família que não se exime dessa discussão, de alguma forma consegue fazer, né, um exemplo que eu dei para vocês aí, consegue fazer com que o jovem comece a vida sexual um pouco mais tarde, né, consegue fazer com que o jovem seja mais resiliente, ele resista mais à pressão do grupo para o contato com o álcool e com as substâncias. Então acho que assim, é muito importante a gente ter esse espaço em casa e entender o poder desse espaço. E aí, às vezes a gente pensa assim, putz, mas a minha família está tão bagunçada, né? Eu saio às 8 da manhã, volto às 8 da noite, não tenho tempo, o tempo que eu tenho eles não querem conversar comigo, eles estão lá na internet, eles estão lá no videogame, eles estão vendo televisão, eles estão fazendo alguma coisa, né? Mas eu acho que é importante que assim, mesmo que isso não aconteça o tempo inteiro, em alguns momentos que a gente tem espaço para essa discussão, que essa discussão seja trazida assim, para a realidade, para o dia a dia da gente. Outro dado que eu acho que é muito importante, assim, a família mudou, né? Hoje a gente fala em família, mas a gente tem diversos modelos de família, né? No Brasil, a gente já estima que hoje a gente tem em média de 20 a 25% dos casamentos ou das relações estáveis que acabam antes dos 10 anos. Né? Quer dizer, nos Estados Unidos esse índice é de 1 em cada 3 casamentos acabando antes dos 10 anos. Então não é incomum, né, que o jovem vai ter um pai e uma mãe separados, né, e com novos modelos familiares. Às vezes a mãe casa de novo, às vezes o pai casa de novo, às vezes a mãe cria sozinha, às vezes o pai cria sozinho.
né? Então a gente teve uma flexibilização dos modos de se constituir família, mas isso não deve ser de maneira nenhuma um obstáculo para que a discussão aconteça, né? Família é quem está lá junto, trocando afeto, trocando carinho, independente da forma como essa família está constituída. E aí eu acho que é fundamental, né, que essa presença esteja ali marcada. Pai reclama muito para a gente hoje em dia que é difícil colocar limite no filho, que é impossível conversar com o filho, que o filho faz tudo sozinho, que eles têm dificuldade, que eles ficam o dia inteiro fora de casa, que quando eles chegam, né, chegam da rua, a coisa mais chata é colocar limite, é ficar, né, discutindo regra, é ficar, né, se pegando, às vezes, por detalhe, por picuinha. Eu acho assim, de novo, limite é negociável, mas limite é a base, né, do desenvolvimento, do crescimento da gente. A gente precisa olhar para o limite para poder se posicionar, até para poder questionar o limite, né, em relação a tudo. Em relação a sexo não é diferente, em relação a álcool não é diferente. Quer dizer, eu acho que é importante, né, que a gente consiga trabalhar esse limite dentro de casa, né, e entender a importância desse limite, né. Pai atual, moderno, jovem, é bacana, é amigo, é companheiro, faz as coisas juntos, parece mais com o filho, a mãe parece mais com a filha, né? Quer dizer, a gente está mais próximo, né? Talvez assim, o comportamento da geração de pais hoje está mais próximo ao comportamento da geração de filhos. Bacana, pai é amigo, mãe é amiga, mas pai é pai e mãe é mãe, né? Então tem que ter, né, noção desse poder, dessa situação, desse papel e da necessidade de junto, né, negociando e colocando os limites, é importante. Então, para terminar, eu acho que assim, hoje a gente gosta de trabalhar um conceito, quando a gente fala com o jovem, que é o conceito da autonomia com a responsabilidade, ou a liberdade com responsabilidade, né? De novo, essas crianças e esses jovens foram criados para serem autônomos e tomarem decisão mais cedo. E depois, quando eles começam a tomar decisão e tomar as condutas deles, a gente fica assustado e falando, meu Deus, o que eles estão fazendo? Isso não devia ser feito, não podia estar acontecendo. Então, assim, mas a gente, de alguma forma, a gente como sociedade, a gente como família, a gente possibilitou essa autonomia, essa precocidade. Então, é fundamental que ele entenda e que a gente entenda que essa autonomia, essa responsabilidade, talvez seja, né, uma coisa inevitável e mais, né? Uma coisa importante. É importante que eles vão assumindo e vão tomando as decisões na vida deles, mas é fundamental que ela esteja casada com cuidado, com a responsabilidade, com a informação, né? Com cuidado. Então, assim, a gente ensina autonomia, mas a gente tem que ensinar cuidado, né? E para o jovem, né, eu acho que é fundamental entender assim, que a gente tem liberdade, a gente tem autonomia, mas ela pode ser cortada, perdida, atrapalhada, se a gente não conseguir tomar conta dela, né? A gente tem que ter um olhar para aquilo que a gente está fazendo e tem que cuidar da gente e das pessoas que estão em volta da gente, né? Então, assim, se todo mundo sair daqui hoje assim, com essas duas palavrinhas na cabeça, assim, autonomia com cuidado, autonomia com responsabilidade, eu acho que a gente consegue ter um ganho bacana, assim, que é entender a mudança que aconteceu no mundo e a necessidade, né, de seguir com essa mudança, mas de atrelar essa mudança ao cuidado, à responsabilidade, ao jeito de fazer, né, um jeito mais certo de fazer, né, para que as pessoas possam viver mais tempo, mais saúde, mais felizes, né, e que a sociedade possa funcionar de uma maneira melhor, né, e mais justa para todo mundo. Bom, acho que um pouquinho do que eu queria falar para vocês inicialmente é isso, e eu queria ouvir um pouquinho, não sei onde está o Alessandro, a gente tem um microfone aqui, quem quiser fazer alguma colocação, a gente, se vocês puderem chegar aqui até a gente, né, porque está muito grande aqui, e fazer a pergunta, utilizar esse microfone, a gente então vai tentando estabelecer aí esse diálogo com vocês. Só peço que vocês sejam mais objetivos assim, né, para a gente não conseguir atender bastante gente. Sou presidente aqui da Associação da Saúde Mental. Eu gostaria, o senhor no início da palestra, o senhor disse sobre a reforma psiquiátrica. Então, como o senhor vê a reforma psiquiátrica hoje, se tem condições aqui em Uberlândia ou a nível nacional, como que essa reforma, se está dando certo, se precisa de uma nova reforma.
Legal. Eu vou tentar responder a sua pergunta bem objetivo, porque eu acho que assim ela foge talvez um pouco ao objetivo de hoje, que é discutir um pouco essa questão dos jovens e de como a gente trabalha sexualidade e drogas com jovens, né? Não estou me eximindo da resposta. Eu só não vou querer desviar o foco, porque eu acho que não é o foco do trabalho aqui hoje. Eu acho que a reforma psiquiátrica, assim, resumo do resumo, né? Eu acho que ela foi importante em um momento histórico, eu acho que ela marcou uma mudança de paradigma de tratamento, mas eu acho que hoje a gente tem uma questão importante, que a gente tem uma questão social, uma questão econômica importante, que assim, tem algumas questões que a gente não consegue resolver com todo mundo na rua, né? A gente ainda tem a demanda ou a necessidade de alguns lugares que possam tratar, acolher, nem que seja de uma forma diferente, né, de uma forma mais aberta, de uma forma mais permeável, né. A gente tem hoje, e acho que em Minas não é diferente, né, a gente tem o CAPS-AD, a gente tem hoje a possibilidade de modelos intermediários mais protegidos, mas não totalmente abertos, né, em quem tem algum tipo de quadro crônico, de um quadro de difícil controle, possa ter um suporte, mas ao mesmo tempo tem uma reinserção social mais rápida e mais dinâmica, né. Eu acho que o olhar da gente enquanto profissional de saúde tem que ser para a reinserção social. A gente tem que fazer essa pessoa ficar bem e que ela consiga, de alguma forma, né, estar o mais inserida possível na sociedade, né. Nesse sentido, a internação, ela limita, né, mas em alguns momentos, nos agudos, em situações muito específicas, a gente precisa recorrer a esse recurso, não tem jeito, né. E aí, assim, eu acho que a gente tem uma série de modelos intermediários que têm que ser pensados, rediscutidos, reorientados, né, para dar atenção a toda essa demanda. E a gente sabe que hoje a saúde mental é um grande problema, né? A gente estima que 20% das pessoas, em algum momento da sua vida, vão ter algum quadro psiquiátrico, né? Mais leve a maior parte das vezes, mas muitas vezes com um compromisso, com um prejuízo para a adaptação e para a vida da pessoa. Tá? Desculpa se eu não fui muito mais longo, mas é que tentar atender aí a demanda do pessoal. Obrigado. Temos alguém aqui na frente e temos alguém lá no fundo. Boa noite. Doutor Jairo, eu sou Rúbia, sou médica e eu estou fazendo residência em medicina de família e comunidade atualmente. Trabalho na comunidade São José daqui. E lá a gente tem muita dificuldade em abordar com os jovens a questão da sexualidade, drogas. Como eu sou nova na região, as outras profissionais da saúde me falaram que eles iam em escolas, distribuíam camisinhas na época do carnaval, que é muito comum, né? Só que tinha muita rejeição entre os pais, porque eles achavam que era um incentivo ao sexo. E a gente tem que ter uma forma de abordar com essas famílias, com esses jovens, a questão do sexo, álcool e drogas. Lá a gente tem muitas famílias disfuncionais, que é aquela família que está completamente desestruturada e na maioria das vezes o álcool, a droga e a gravidez na adolescência estão nessas famílias. As que já têm orientação, nem sempre elas precisam ser tão bem orientadas pela gente. Mas qual é a melhor forma que a gente tem de abordar essas famílias, esses jovens? No próprio consultório a gente já tenta orientar, mas ainda tem muita dificuldade de conseguir esse contato. Eu gostaria de saber qual que é a melhor forma que o senhor acha da gente fazer isso. Obrigada. Joia. Eu não ouvi tudo que você falou, que o retorno para a gente aqui, às vezes eu estou um pouquinho depois da caixa, então não estou conseguindo ouvir tudo, mas eu acho que eu entendi a maior parte das coisas que você falou. Eu acho a questão da saúde da família e do trabalho na comunidade uma oportunidade excelente para a gente abordar esses temas de sexualidade, de álcool, cigarro e drogas, né? E exatamente o que você falou é o que a gente percebe. As crianças ou jovens que têm mais problemas são jovens que têm as famílias mais desestruturadas, mais disfuncionais, que vão ter menos apoio. E eu acho que é exatamente por isso que eles têm tanto problema, né? A ausência de um modelo familiar, a ausência de um suporte, acaba fazendo com que eles tenham questões de autoestima, questões de uma valorização diminuída, questões de depressão, enfim, questões que fazem com que eles se coloquem mais em situação de risco. E esses são jovens que, exatamente, são jovens que deveriam ser mais trabalhados para evitar que a gente tivesse problemas, ou tentar, se tiver um problema, para a gente tentar localizar e resolver o mais rápido possível. Então,
O que eu imagino é que, por exemplo, quando você está na comunidade, fazendo um trabalho na comunidade, acho que além do trabalho clínico, né, além do trabalho do atendimento, eu acho muito legal a possibilidade de você usar o centro de saúde, usar a UBS, usar o posto, como um local em que também você possa promover essa discussão, né? Muitas vezes lá mesmo, muitas vezes em parceria com as escolas do local, criar um projeto conjunto com as escolas, levar a discussão para dentro da escola, chamar os adolescentes que têm mais problema, mais dificuldade, para o posto, para uma conversa, para um acompanhamento, e muitas vezes um acompanhamento multiprofissional, né? Que é essa questão de ter o psicólogo, de ter a enfermeira, de ter o médico, de ter a médica, com alguém ele vai se identificar mais, né? E aí ele tem uma chance de trocar mais, de se cuidar mais, né? A questão da camisinha no posto de saúde ou a camisinha na escola, também eu acho que é uma coisa importante, né? Eu acho que a camisinha tem que estar próxima de onde o jovem está. Mas só colocar a camisinha sem trabalhar a família, o porquê você está colocando essa camisinha, eu acho que muitas vezes a gente acaba fazendo com que a família fique resistente, né, ao que você está tentando fazer, que é proteger o jovem, né? Então, assim, o mesmo espaço para chamar o jovem pode ser um espaço para chamar os pais. Toda vez que começa um projeto de prevenção e educação na escola, eu acho que além do jovem, tem que chamar o pai para explicar o porquê que aquele projeto está sendo feito, para que está sendo feito, que metodologia vai ser usada, que questões vão ser endereçadas, e sempre mostrando que assim, o objetivo não é iniciar mais precocemente a vida sexual, mas sim proteger aqueles que vão começar mais cedo. Então, acho que o grande desafio do profissional de saúde hoje, né, é isso, né, é conseguir tornar a realidade daquele entorno, né, mais adequada, mais possível, mais saudável para aquele jovem que está lá. Isso a gente sabe que é difícil, né, porque às vezes na ponta tem um abandono do posto, tem um abandono da UBS, tem uma dificuldade de fixar o médico lá, né? Então a gente vê essas questões todas, né? E aí, assim, politicamente pensando aqui, importar 20, 30 mil médicos não resolve, né? Quer dizer, o problema não é importar, pode até importar médico, mas a questão é assim, é fixar esse médico, dar garantias, dar condições, dar suporte para que esse médico, né, possa fazer um trabalho bom, ter apoio, se sentir seguro, ter retorno, né? Então, nesse sentido, fazer esse trabalho com o jovem lá na ponta, eu acho que é muito legal. Boa noite. Onde estamos? O Lino. Me perdi. Ah, tá ali. O meu nome é Lino. Eu tenho duas filhas, uma de 16 anos e uma de 19 anos. Quando eu descobri algum indício, né, sobre sexo ou drogas dentro da minha casa, qual que é o primeiro passo a se fazer? Eu acho que o primeiro passo é conversar com elas, né? Principalmente em relação ao álcool, né? A gente sabe que o álcool ele tem uma questão muito... Ele está muito inserido, né, no contexto cultural, no contexto social da gente, né? Então, assim, não é incomum que a tua filha tenha visto você beber em casa, ou beber com os teus amigos, se você bebe na tua casa, em algum momento, né? Então, o que eu acho importante, se você, né, percebe que as meninas estão bebendo, ou que estão bebendo demais, ou que estão... se você desconfia que alguma coisa pode estar acontecendo, eu acho que a primeira providência a ser tomada é sentar e conversar, né? Se essa conversa já começou mais cedo, fica mais fácil essa interlocução nesse momento, né? Eu acho que você deixou uma porta aberta para um contato, para uma troca, para a possibilidade de um encaminhamento, né? E, de novo, só reforçar aquilo que eu falei para vocês, assim, a família que conversa é uma família que prepara melhor o jovem para essas questões todas. Assim, é muito fácil ver maconha hoje, né? Não é incomum, né? Ela está muito perto da gente, ela não está só assim, nos limites da cidade, né? Ela está no centro da cidade, ela está perto da gente, né? Então, assim, é possível que o jovem vai entrar em contato, vá ver, vai conhecer amigos, ter familiares que vão experimentar, vão estar em contato com a droga. Eu acho que a questão importante é como que você, de alguma forma, preparou em casa teu filho para lidar com essa situação, né? E eu acho então acho que o chamar para a conversa e tentar ver o que está acontecendo, acho que é o primeiro ponto. Se a gente percebe que a gente não dá conta do assunto, né, entender que a gente não dá conta e de repente procurar ajuda de alguém. Mas num primeiro momento conversar, eu acho que é o primeiro passo. Boa noite. Eu sou mãe
E a gente está passando, acredito que muitas outras aqui, com os adolescentes em casa. Nós tentamos dar a base, nós tentamos ensinar. E eu tenho visto novelas, a sociedade aí fora está muito permissiva. Eu encaro como talvez uma punição, mas eu gostaria de saber qual é o termo e o que fazer para poder realmente mostrar o certo e o errado fora de casa. Em casa eu tento, e fora? Pois é, eu acho que, de novo, assim, o papel da gente como pai ou como educador, no caso dos professores, é mostrar valor, princípio, conduta, o que é legal, o que não é legal, o que é bom para o outro, mas não é bom para você, o que é bom para você é bom para o outro, o que é bom para você, mas é ruim para o outro. Eu acho que essa é uma discussão que tem que começar em casa e na escola desde muito cedo, né? De fato, a gente vive no momento... pensando do ponto de vista da organização da sociedade, que as coisas estão acontecendo mais cedo. A sociedade, né, de alguma maneira, ela permite, e as próprias famílias, em alguma dimensão, elas também dão mais liberdade para essas crianças, né, e para esses jovens. Então, o que eu acho importante é a gente, de alguma forma, discutir princípio, discutir valor e mostrar para cada um a importância de cada um poder definir e se cuidar, né? Definir os seus limites, aprender a lidar com os seus limites, aprender a lidar com a sua conduta, né? De uma forma que seja segura, tranquila, responsável, ética, né? Bacana, né? E que não vai prejudicar a si mesma nem aos outros, né? Então, em casa, às vezes, você segura a onda, mas e fora, né? Como que ele vai agir fora? Quando o amigo oferecer bebida, e se ele aceitar? Quando o amigo oferecer maconha, se ele aceitar? Quando for fazer sexo, vai se cuidar ou não vai? Né? Vai fazer como, onde, por quê? Então, acho que essas questões todas vão ficar na mão do jovem, né? A gente não vai estar lá com eles, né? Nem o professor, nem o educador, nem o médico, nem o pai, nem a mãe, ninguém, né? São eles que vão tomar as decisões por conta própria. Então, é importante que, nesse momento, eles possam lembrar de tudo aquilo que você ensinou, acessar aquilo e tomar a conduta mais adequada, mais responsável, né? Então, acho que o trabalho em casa é sempre assim, discutir princípio, discutir valor, discutir ética, né? E, de alguma maneira, tentar comprometer os filhos com esse tipo de conduta. Agora, a decisão, em última instância, está com eles, né? A gente não vai conseguir controlar essa decisão quando a gente está à distância ou em qualquer outro momento, né? Então, o que eu acho que, assim, mostrar para eles o que pode ser feito e quais eventuais correções de rumo, né, em algumas situações são necessárias, né, para a gente, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente não precisa continuar a fazer uma coisa errada, a gente pode readequar e fazer e acertar, né? Então, eu acho que assim, é discutir com eles e tentar ajudar nesse processo, né, enquanto você tem esse papel importante, né, de estar ajudando a formá-los. Boa noite, doutor, boa noite a todos. Meu nome é Cairo, eu sou professor e meu público é jovem, de 15 a 18 anos. Qual que é a problemática que a gente tem lá? Igual você disse, né, o jovem ele recebe informação muito cedo, ele tem um portfólio de informações, redes sociais, televisão, e ele começa a querer fazer coisas muito cedo, né? Ou seja, crescer muito cedo. Ele acha, ele vê, pelo menos não sei se é a minha visão, né, que ele fazendo com gente grande, como beber cedo, ter relações sexuais cedo, ele acha que vai ser adulto, né? E a problemática é essa, como mostrar que ele não tem a maturidade, como o senhor colocou, o doutor colocou, né? Que ele não tem essa maturidade e que ele deve esperar, às vezes, tudo isso. Porque no conteúdo que a gente leciona lá tem muito disso. Queria saber qual que é a dica de um doutor, né, para fazer isso aí. Maturidade não é uma coisa que a gente consegue fazer eles ganharem de uma hora para outra, né? Ia ser ótimo se a gente conseguisse vender pílulas de maturidade, né? A coisa ia ficar bem mais fácil, mas não dá, né? Então, o que a gente pode tentar fazer, de alguma forma, e que eu acho que é fundamental, é passar informação e mostrar, e tentar aproximar a informação do universo emocional deles, né? Quando a gente consegue atrelar um pouquinho a informação ao que está acontecendo com a vida deles, eu acho que a gente consegue, sabe aquilo que a gente fala, cair a ficha, né? Acho que consegue cair a ficha e isso, de alguma forma, repercutir na vida deles, né? O ideal é o que a gente falou, que as coisas começassem quando eu tivesse maturidade para lidar com elas, mas pela pressão, pela liberdade, pela autonomia, enfim, tudo que a gente conversou aqui hoje, é muito provável que eles comecem os processos antes da maturidade chegar.
né? E aí boa parte das bobagens, das besteiras, dos erros, dos percalços que a gente vê, tem a ver com essa precocidade antes da maturidade. Mas eu acho que isso, se a gente tentar informar de alguma forma, de um jeito próximo ao universo afetivo, universo emocional deles, eu acho que a gente tem uma chance maior de eles resgatarem essa informação e de eles, mesmo que ainda não tenham maturidade, usarem aquilo como uma espécie de fio-guia, sabe? Eu ouvi falar isso, quando eu ouvi isso, isso me impactou, isso me fez pensar um pouco na vida. Então, se eu conseguir acessar isso, lembrar disso no momento que ele é preciso, né, talvez eu consiga me cuidar melhor. Eu acho que é por aí, é captar a informação, e essa informação mais próxima do universo deles, acho que tem a ver com a tua sensibilidade, né, como professor ou como pai, de perceber o que fala para ele. É música, é humor, é alguma coisa que aconteceu na escola, é alguma coisa que aconteceu na internet, né? Então acho que é usar esses ganchos para tentar aproximar um pouco a situação da vida deles. Deu? Um pouquinho? Quem mais que nós temos? Boa noite. Primeiro eu gostaria de parabenizar esse projeto até um amigo meu, Felipe Etier, e eu sou professor. Você falou que continuamente esses temas, sexualidade, drogas, têm que ser discutidos pela escola. Como? Como abordar isso continuamente? Como falar? A gente tem que lembrar que existem algumas variáveis. Tem questões religiosas, tem questões sociais, níveis de aceitação dos pais e também um despreparo dos pedagogos e dos professores. Muitas vezes a escola ela é responsável por quase tudo, até trânsito a gente agora vai ter que ensinar nas escolas. Não tem nada para... Tem um problema, vamos colocar que a escola vai ensinar. Lembro que o papel começa com a família, mas a escola muitas vezes assume esse papel continuamente. Como falar com os jovens, especialmente sobre sexualidade? Boa tua pergunta, e eu acho que a gente esbarra em vários fatores desses que você colocou no Brasil como um todo. A primeira questão, assim, eu acho que assim, de fato eu já tinha mencionado isso, eu acho que tem que ter uma responsabilidade compartilhada. Não adianta só a escola fazer o trabalho dela, a gente tem que fazer a lição de casa também. Para a gente fazer a lição de casa, ou para a gente, pais, né, para a escola fazer os pais, de alguma maneira, pensarem na lição de casa, eu acho importante chamar esse pai em algum momento para a escola, né? Isso pode ser feito nos momentos que eles já estão na escola, né? Para explicar o porquê que é importante estar discutindo esse tema nos dias de hoje. E como vocês podem estar pensando, como vocês, como professores, educadores, estão pensando em discutir esses temas. O que eu gosto muito é que a gente construa, o que me incomoda um pouco nos projetos de prevenção, de educação sexual, enfim, é que às vezes eles vêm muito formatados, né? É assim, esse é o jeito que tem que ser feito, essa é a metodologia, a gente vai capacitar os professores para fazer isso e vocês vão fazer isso. E às vezes a realidade da escola é completamente diferente. Às vezes é uma escola que tem uma questão religiosa muito forte, às vezes é uma escola que tem um fator social muito peculiar, um fator cultural muito peculiar, e aquele material não vai ser adequado. Por isso que eu acho que assim, a gente tem que construir todo o trabalho da gente a partir da experiência e da vivência desse grupo de alunos naquele momento histórico, né? Então, assim, que tal a gente olhar para esse aluno, entender o que ele está passando, entender o que ele está vivendo e do que ele gostaria de falar e como ele gostaria de falar, né? Então, talvez construir um projeto de prevenção a partir da demanda deles, né? Qual é a demanda de um jovem que está no 7º ano? Qual que é a demanda de um que está no 2º do ensino médio, né? De que forma o do 7º, 8º ano gostaria de trabalhar isso? É vídeo, é peça, é aula expositiva, é olhar o corpo humano, é mostrar que a sexualidade vai muito além da biologia, vai muito além do corpo humano, da anatomia, dos processos fisiológicos, né? Então, eu acho que assim, tem um exercício de olhar para cada fase, né? Na tua escola, tudo bem, pode ter apoio de materiais, pode ter cartilhas, pode ter, enfim,
capacitações, enfim, acho que isso é importante, mas tem que olhar para a tua escola, ver qual é a tua demanda, entender o que eles querem saber e de que jeito eles querem saber aquilo. E acho que aí talvez construir um projeto de prevenção mais dinâmico, menos definidor, menos imposto de cima para baixo e mais compartilhado com eles, né? Eu acho que aí a gente tem chance de ganhar mais atenção, né? De ganhar mais retenção de informação, de conseguir produzir isso, fazer com que esse resultado seja mais duradouro. E eu acho que é importante o professor se capacitar. Você tem toda a razão, né? Eu estava comentando antes da gente começar aqui com um grupo de jovens, assim, que eu estou tendo uma experiência numa faculdade de biologia, que normalmente o trabalho da prevenção na escola é feito pelo professor de biologia, que durante a faculdade praticamente não se aborda nada de sexualidade. Ou quando se aborda, fica muito na questão do biológico, sem olhar para outros aspectos, sociais, culturais, gênero, enfim, né, um monte de coisa. Então eu acho que assim, capacitar esse professor, construir junto com o aluno e chamar o pai para essa discussão. Acho que são algumas das possibilidades para que esse processo permaneça na escola, né? E que o que a gente vê muito às vezes é que assim, as escolas que têm projetos de prevenção têm porque tem um professor lá que vai lá heroicamente defender aquele projeto. E aí não tem que ser do professor, né? Tem que ser de fato compartilhado mesmo, né? E, enfim, né? com os pais, com a comunidade escolar, com o resto da escola. Tá? Boa noite. Aqui, ó. Cadê? Doutor Jairo. Diga. Boa noite, meu nome é Poliana. Nós viemos lá do Prata, 70 quilômetros, para prestigiar a palestra e agradecer ao senhor por todas as orientações. Eu sou conselheira tutelar da cidade do Prata e eu gostaria de questionar e pedir orientação do senhor da seguinte forma. Uma família de jovens, igual foi dito pela doutora, disfuncional, que os pais também são usuários de droga, na maioria das vezes crack. Qual a melhor orientação, psicologicamente falando, para esse caso? É difícil, né? Quando a gente não tem quem dá o suporte, né, dentro de casa, é muito complicado lidar com a questão também do jovem, né? A gente tem um conselho tutelar, né? Boa parte desses casos acabam com o conselho tutelar, que vão tentar, muitas vezes, achar alguém da família que pode fazer, às vezes, desses pais que estão comprometidos naquele momento por causa do consumo do crack, estão em situação de rua, enfim. Então, às vezes, a gente precisa recorrer ao conselho tutelar ou ao apoio de alguém, né, para ficar com essas crianças, ou para ajudar essas crianças. É muito difícil, né? São situações complicadas, são situações que, às vezes, a saúde não dá conta, né? Sem o suporte, sem a construção disso, junto com serviços sociais, com escola, enfim, é muito complicado, né? Mas assim, se um pai e uma mãe estão completamente disfuncionais em função aí da questão da dependência e do crack em especial, aí a gente vai precisar contar com o suporte de alguém. É muito difícil fazer isso sozinho, né? Eu desci porque alguém queria fazer uma pergunta. Só um segundo, Alessandro, vou passar aqui. Boa noite, meu nome é Glauciane Lourenço, sou terapeuta comportamental, há 15 anos, e há 1 ano estou em Uberlândia. Em questões de porcentagem, depois que eu estou com o consultório aqui, de cada 10 pais, porque através da área de terapia, eu sou consteladora também. Então, nas constelações, a gente tem percebido os pais, desses 10 pais que vão para constelar, tanto individual quanto familiar, o problema dos filhos usuários de droga. E quando a gente passa o dever de casa para esses pais, né, para cumprir, eu sinto que o retorno para esse dever de casa na maioria das vezes, me deixa até com um pouco de impotência. Então, eu queria a orientação do senhor da seguinte forma: qual a atitude de tomar com esses pais que vão, pedem socorro, participam de uma constelação, ali jogam para fora o que gostariam de curar em seus lares? E eu acho que muitos pais aqui presentes vivenciam isso com muita frequência, com muita, né, de forma até muito assustadora. Que forma você poderia orientar para que esses pais, depois que procuram um consultório, não só o meu, mas com outros profissionais, a cumprir esse dever de casa para poder dar conta disso? Eu sinto essa impotência de não dar conta de continuar a cuidar dessa família que está passando por essa dificuldade. É difícil mesmo, né? Assim, eu acho que a gente esbarra em uma situação
Às vezes o pai vai procurar ajuda porque não está conseguindo dar conta da história, mas aí na hora de fazer o dever de casa é muito complicado mesmo, né? Eu acho que vai variar muito com a abordagem. Eu acho que cada vez mais a gente percebe que quando a gente vai lidar com uma situação de droga jovem, né, o jovem que está usando droga, assim, a gente tem que, quanto mais setores a gente conseguir envolver nessa discussão, nesse tratamento, nessa abordagem, a gente tende a ter um resultado melhor. Então a família tem que estar envolvida, os pais têm que estar envolvidos, o próprio jovem tem que estar envolvido. Talvez construir, além do trabalho, né, feito só com os pais, talvez fazer algumas abordagens da família como um todo, conjuntamente, fazer algumas terapias vinculares em que você, né, conta com toda a família naquele momento, até para ajudar o pai a mostrar o que ele tem que fazer em casa depois com o filho, e o quanto é difícil mesmo, né, no momento de casa, no dia a dia, você ter tempo, você ter espaço e você ter perseveração, né, para fazer tudo que é importante, né, enfim, todas as lições de casa que você passou para eles, né. E eu acho que é um trabalho muito forte com o jovem também, né, eu acho que ele precisa também, principalmente o jovem que é dependente, né, cada vez mais a gente entende, né, essa dependência como um processo, um distúrbio, uma doença, uma dificuldade de lidar com aquela substância, e o quanto a gente consegue um resultado melhor na medida em que a gente tem muitos setores envolvidos, né, é o psicólogo, é o psiquiatra, é o médico, é a enfermeira, enfim, é o grupo, é a família, é todo mundo trabalhando para tentar ajudar, né, e mesmo assim a gente sabe que é difícil. Né? E vai esbarrar numa questão que é fundamental, né? Não tem tratamento para dependência se a pessoa não quer se tratar, né? Se a pessoa não enxerga a necessidade, a importância dela virar o jogo, né? Enquanto isso não acontece, a gente pode arrancar os cabelos, fazer o que quiser, que a gente não vai conseguir resolver. É a ficha que tem que cair, é o ângulo que tem que mudar, né? Sem isso é muito difícil a gente conseguir essa recuperação. Diga. Meu nome é Franciele, boa noite a todos. Boa noite, doutor Jairo. Boa noite. Eu vou complementar um pouquinho ali a pergunta do nosso amigo. Ao descobrimento, quando os pais descobrem que os seus filhos estão no uso de drogas, o senhor bate na tecla que nós devemos conversar com os filhos. O senhor bate na tecla no tocante ao diálogo. Mas quando os jovens já estão envolvidos profundamente com as drogas, é muito difícil eles ouvirem os pais. O nosso amigo professor também fez uma pergunta semelhante. Como falar com esses adolescentes através da escola? Na escola, do meu ponto de vista, é um pouco mais tranquilo, porque eles acabam tendo que ser obrigados a ouvi-lo, porque estão ali de frente, o professor tem que ouvi-lo. E os pais? Qual que é a melhor? Como que um pai, diante dessa situação, ele tem que dialogar com o filho? E muitos pais se desesperam, às vezes acabam expulsando os filhos de casa. Qual que é a melhor maneira, aprofundando um pouquinho mais, a melhor maneira de um pai chegar até o seu filho para tentar resolver o problema? Eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? Assim, nos estágios iniciais, a conversa, o diálogo consegue abrir talvez algumas portas aí, né? Eu acho que é o primeiro contato, é a primeira experiência. São algumas situações que acontecem que levam você a perceber que teu filho está tendo uma alteração de comportamento porque está usando ou experimentou alguma droga. Eu acho que no momento inicial a conversa é mais fácil, a mudança de rumo é mais fácil, né? Isso às vezes a gente consegue fazer em casa, às vezes com uma orientação e tal, mas a gente consegue fazer em casa. A questão que você está trazendo é como fazer isso quando a gente tem uma situação já estabelecida de dependência, por exemplo, né? Em relação a crack, ou enfim, a uma outra substância geradora de dependência, ou um consumo muito frequente, muito potente de álcool, como que a gente faz, né? E aí, às vezes, eu acho que assim, a gente não vai dar conta dessa história sozinho, né? Por mais que a mãe seja super mãe, o pai seja super pai, é muito difícil, né? E aí a gente vai precisar de apoio, não vai ter jeito. Nem na escola, nem na família a gente consegue dar conta sozinho dessa história. E aí a gente precisa recorrer ao especialista. Aí a gente cai na situação que a gente acabou de responder, que é assim, a gente vai precisar de um suporte, né? Hoje, com tudo que a gente tem de recurso, é médico, é remédio, é psicólogo, é terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeira, com tudo que a gente tem, né, na área da saúde mental, a gente sabe que é difícil, né?
Imagina um pai e a mãe sozinhos em casa, é muito complicado. Então, nesse momento, acho que assim, se a gente tem um quadro de dependência, de abuso muito claro, muito definido, que está, de fato, impactando a vida do jovem, é um jovem que provavelmente não vai conseguir ficar na escola, ou vai ficar muito mal na escola, vai ter problema com namorada, vai ter problema com um grupo social, vai ter problema com família, pode se envolver em situação de roubo, pode se envolver em situação de violência, tudo por conta da substância. De fato, a gente não dá conta. E aí a gente tem que entender que a gente precisa de suporte, precisa de ajuda e precisa procurar um médico, uma terapeuta, enfim, é um trabalho para te ajudar a lidar com isso dentro de casa. Às vezes, durante uma fase, ele vai precisar de uma internação, em casos mais graves, às vezes ele pode se beneficiar de uma internação. A gente tem as comunidades terapêuticas, que eu não falei até agora, mas que a gente no Brasil também tem um papel muito importante delas. A gente tem os grupos, que a gente percebe que também são muito importantes, não falei dos grupos até então, mas os NAs, os AAs, enfim, que tem uma metodologia própria, também tem um peso muito importante. Então, cada vez mais, a gente percebe que sozinho a gente não dá conta do recado. É uma questão, é um projeto, é um trabalho que tem que ser feito com quantas mãos for possível. O Alessandro me avisa que, infelizmente, em função do horário, a gente só vai ter espaço para uma última pergunta. E aí, ele me avisa que depois a gente fica aqui um tempinho autografando quem precisar de livro, eventualmente uma outra dúvida mais rápida. Mas pergunta para todo mundo, acho que a gente só tem uma. Ah, tá. O Felipe está falando que quem quiser livro está lá fora. Pessoal. Perdão? A livraria, tá ali. Gente, antes de encerrar, quem quiser, depois ele vai ficar aqui com calma para poder autografar os livros. Só comprar lá na Prosecla, que os que quiserem vão poder autografar. Pessoa fechada, doutor Jairo. Obrigado, Felipe. Então, a última pergunta para a gente fazer o fechamento. Pode falar? Boa noite, doutor. O meu nome é Humberto e eu sou o pai de 2 crianças. E eu queria saber como contra-atacar a influência dos amiguinhos na escola, entendeu? Que oferecem qualquer tipo de coisa, sexo, drogas, sabe? Na escola, como você mesmo disse, existem crianças de famílias desestruturadas que estão nessa escola do meu filho. E como eu ser o melhor amigo dele, para ele não aceitar esse presente que o amiguinho dele, seja no cigarro, seja drogas, sexo, sabe? E como não fazer ele me ouvir e não ele ser excluído do grupo dos amiguinhos dele. Eu acho que você tocou num ponto importante assim. A influência do grupo é muito forte, e principalmente na adolescência, Às vezes, para ser aceito no grupo, para ser incluído no grupo, para fazer parte daquela turma, ele tem que fazer um comportamento que muitas vezes ele nem concorda muito, ele nem acha que é muito o barato dele, a história dele, não foi o que ele aprendeu em casa, mas às vezes ele sente que para entrar no grupo ele precisa fazer isso. Então, eu acho que assim, de novo, assim, o papel do pai e da mãe dentro de casa é estar próximo, estar presente, estar atento, estar ouvindo, estar trocando, para que quando ele consiga localizar alguma coisa, o que pode estar acontecendo, ele chamar esse filho para a conversa e mostrar para o filho o que está acontecendo naquela situação. Eu vou te contar assim, a família que conversa desde cedo, a família que está próxima ao filho, a família que tem uma questão afetiva bem importante, torna de uma maneira geral esse adolescente, esse jovem, muito mais resiliente, muito mais resistente a dizer não eventualmente a uma substância, a álcool, cigarro, droga, a poder ter um caminho mais seguro, ter um caminho mais saudável. Então, assim, a gente tem uma chance maior, de um resultado melhor nessa família que é mais próxima. Agora, assim, você vai falar, poxa, eu fui um pai super presente, super carinhoso, super afetuoso, estava o tempo inteiro com ele, e mesmo assim ele foi lá, tomou um porre na casa do amigo e foi parar no hospital. O que eu posso fazer, assim, para tentar evitar isso? Chamar ele, mostrar o que aconteceu, mostrar como tudo aquilo fere, tudo aquilo que eles vinham conversando e trocando até então, e mostrar para ele assim, a tua preocupação é com a saúde, com a longevidade dele, com a felicidade dele,
e fazer o tempo inteiro o contraponto. Eu acho que assim, a família que conversa protege, a família que discute protege, a família que está ausente, a família que está desestruturada, a família que não consegue lidar com a questão do limite, é uma família que fragiliza o jovem para lidar com essas situações. Agora, há jovens e jovens. Às vezes, 2 filhos da gente que receberam a mesma educação têm um comportamento completamente diferente, né? E aí tem a coisa de cada um, né? Tem as características de cada um que a gente também, como pai, a gente percebe, fica mais atento e saca, né? Percebe de repente que aquele naquele momento ou naquela situação vai precisar de mais apoio do que o outro, né? Então acho que é muito dinâmico tudo, né? Assim, mas eu acho que se a gente faz o caminho do diálogo, da conversa, da porta aberta, a gente tem chance, né, de alguma forma de ter um resultado muito melhor e de estar protegendo esse filho, tá? Pessoal, eu sei que tem um monte de perguntas, se eu for abrir para um, vou ter que abrir para todo mundo. Infelizmente, a gente tem um limite de tempo. Eu vou estar aqui autografando, escrevendo um pouquinho. A gente vai ficar mais uns 10, 15 minutinhos. Se eu precisar, se vocês precisarem, subam e a gente conversa aqui. Queria agradecer assim, muito a atenção de vocês, a participação de vocês. E de novo, Felipe, muito obrigado pelo convite. Sucesso aí no Curtir a Viver, Diga Sim à Vida. É a 11ª edição. Tomara que você tenha vida longa aqui com esse projeto. Faça muitas coisas, muitos trabalhos legais. E, gente, valeu pela atenção. Boa sorte aí. E vamos que vamos. Valeu. Obrigado. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Vão em paz.